que não fede, nem cheira, nem flói, nem contribui, antes pelo contrário, é acima de tudo. Você passou a vida todinha, não fez nada de bem, nem nada de mal, você não fez nada. A sua vida foi uma rotina absoluta. Ou como diria um matuto da minha terra, minha vida é tão rotineira que ela se resume a um dia atrás do outro, a noite no meio. E uma refeição atrás da outra e um arroto no meio. Tem uns crentes assim, não tem? E aí quando você morre, ninguém nem se alegrou, nem se entristeceu. Ou alguém pode dizer, já foi tarde, né? Eu tive uma experiência muito triste sobre esse tipo de gente chuchu. Eu tinha um colega de classe, ele fazia direito comigo, e eu fazia paralelamente o curso de Ciências Sociais na Católica, ele fazia filosofia. Era um erudito e era um cavalheiro. Mas é aquilo que alguns chamavam de intelectual puro, só precisava de ler. Nunca participou de nenhum movimento de qualquer natureza. Tentou ser professor universitário, não tinha paciência com a burrice dos seus alunos. O que é até por certo ponto compreensível. Mas ele aí conseguiu um cargo técnico de burocrata, onde ele viveu uns 30 anos trabalhando num escritório de uma organização governamental, como técnico, sozinho, trancado com ar-condicionado. Então ele lia em casa e escrevia no escritório, e nunca ninguém contou com ele para nada. Há uns 3 anos atrás, um colega em comum, que foi até diretor da Faculdade de Direito, encontra-se com a irmã desse colega na missa de Natal, lá em Olinda. E pergunta por ele, como é que vai fulano? E a irmã espantada disse, você não sabe que ele morreu? Aí o meu colega, que era amigo dele, disse, essa semana? Não, faz 3 anos. Quer dizer, ele era tão ausente de qualquer coisa que vivo ou morto não fazia diferença. Ele tinha morrido 3 anos e um amigo não sabia. Então essa é o risco de uma vida que não reflete a luz, né? Não ilumina, né, meu irmão? Então não ilumina. O meu estado tem um senador, ex-senador, que já foi vice-presidente da República, vocês conhecem, não é conhecido muito como porte atlético, foi aluno do meu colégio, da minha faculdade, uma geração antes da minha, que ele tem todo um trabalho político junto aos órfãos e às viúvas, para ganhar voto. Então, se for um defunto de 3ª e 4ª divisão, eles mandam um cartão. Melhor ou pior. Mas eles têm um acordo, eles dão dinheiro para os donos de cartório de óbito passar para ele o nome dos falecidos, porque antigamente isso era diferente. Na minha infância, quando o dono do cartório passava o nome do falecido, o político ia lá e dava um presente, que era uma sombrinha e um corte de chita para a viúva, e pedia uma lembrancinha, que era ficar com o título. E aí de manhã as pessoas votavam com o seu título, e havia uma urna especial para casos especiais, isso eu alcancei na minha infância, quando meu pai foi vereador, e é que eu chamo de voto espírita. A pessoa votava a segunda vez com o título do defunto. Isso o Brasil já foi muito movido por entes espirituais, né? Assim. Os vivos, aqui no Brasil era literal aquela frase, cada vez mais os vivos são governadores mortos. Então, na minha cidade eu vi muito defunto eleger vereador. Então, mas aí esse senador, se for um defunto fraco, ele manda um cartão. Já um defunto da série B, né, da vida, ele manda um assessor. De preto, o assessor já tem todo o ensaio do rosto fúnebre. Se for um assessor, nada de pintura, obviamente, e aquele clássico, né, meus pêsames, etc e tal. O senador não pôde estar presente, mas manda. E é interessante como isso funciona. Quanto voto vem da viúva das crianças, né? Nós somos um povo criativo, isso é onde não podemos negar. Agora, quando o defunto é série A, ele vai pessoalmente. Ele tem uma cota de funerais e tem alguns discursos prontos.
se é homem, mulher, se é jovem ou velho, ele tem um kit funerário retórico em que ele puxa o discurso de acordo com o defunto. Aí reza a tradição que um dia um sujeito que era um grande boêmio, né, pilantra, salafrário, aqueles adjetivos que algumas pessoas carregam na vida, tinha morrido, e estava ali aquele constrangimento, e ele veio para uma capela vizinha e errou o número da capela. E entrou na capela desse tal defunto. E ele puxou o quê? O sermão, o discurso A, que é o discurso para personalidades de destaque. E ali aquele clima de pessoal torcendo para acabar o velório logo, as várias viúvas naquela sensação de desconforto e tal. Tem um pessoal que chama do socialismo erótico, então ele chega e faz aquele discurso. Minha alma se emociona diante desse grande brasileiro, né? A nação perde um grande cidadão, pai de família exemplar, né? Marido estremecido, e lá vai por aí afora. Pode imaginar o constrangimento do público, até que um dos filhos se dirige a uma das mães e diz: mãe, para ver se é pai mesmo. Então eu desejo a todos um funeral bem melhor. Porque as pessoas pregam na morte, né? Eu perdi uma pastora e o seu funeral foi uma coisa tão gostosa, tão impactante, que ela pregou na morte. Então nós somos chamados a caminhar e construir uma qualidade de vida, simplesmente colocando a nossa vida no altar, marcada pelo compromisso e pela doação. Eu aprendi muito cedo com meus preceptores espirituais que eu não devia fazer gol de mão na vida, forçar barras. Eu nunca tentei o pistolão para ir para um congresso. Deus me deu esse dom de congressista. E foi uma bênção estar nos grandes congressos dos últimos 50 anos. Como eu também nunca procurei emprego, os empregos me procuraram. E nunca procurei missão. Mas isso exige que você esteja disposto a responder à missão que Deus lhe dá amanhã. E nem sempre é um lugar gratificante. Pode ser uma coisa muito simples. Para mim foi muito importante que eu fui, durante 8 anos, em 2 igrejas co-pastor. Aprender a ser vice é muito importante. Você ser o segundo violino na orquestra, você não aparece. Então eu acho que Deus me ensinou muito, estando debaixo da autoridade, não sendo a pessoa principal daquela igreja. Por fim, nós somos chamados à santidade. Eu tenho feito a classificação de santidade passiva e santidade ativa. O conceito de santidade passiva é o conceito de deixar de fazer coisas erradas. Isso era muito comum nos antigos testemunhos que se davam na igreja. Eu era assim e fiquei assim, né? Então, o que é santidade passiva? Eu bebia, aí eu deixei de beber. Eu fumava, eu deixei de fumar. Então a sua santidade é passiva, só deixante. Aí conta a história do diácono que chegou no céu. O céu está informatizado, como vocês sabem hoje. E São Pedro está lá com o laptop. E a relação de todos os salvos daquele dia. E quando o diácono apresenta, ele CPF, e vai lá, não acha o nome do diácono. O diácono entra em pânico, diz: vê a fila de espera, por favor. Não tá. E ele começou a dizer: mas eu não fiz isso, eu não bebi, eu não comi, eu não dancei, eu não joguei, eu não desejei a mulher do próximo, sem próximo, o que seja. E a certa altura ele gritou: eu não fiz nada. Aí São Pedro fez um toque e disse: aqui diz que é por isso que você não vai entrar. Ele não fez nada. Então, a santidade ativa é fazer o correto. Não é? Ocupar a vida não em deixar de fazer o que está errado,
mas ocupar a vida em fazer o que está certo. Aliás, se você tem a vida ocupada em fazer o que está correto, você não tem nem tempo de fazer o incorreto. Daí meu avô dava sempre esse conselho: meu filho, nunca tenha medo de cachorro latindo. Porque tem aquela expressão, cachorro que late não morde, pelo menos enquanto está latindo. Então qual é o conselho que eu dou? Latam, por favor. Porque enquanto vocês estão latindo, vocês não mordem. Então enquanto vocês estão ocupando, fazendo o bem, sendo vidas úteis, você não tem nem tempo de fazer o que não presta. Então o nosso desafio, e eu espero que levem para os seus projetos, para as suas igrejas, é o desafio de sermos construtores da história, vivendo uma santidade ativa, ungidos pelo óleo do Espírito Santo, que nos promove a união e a paz. Em nome de Jesus. Amém.